Fundação Rio Mar informa a próxima atração. A credibilidade está no ar. Apresentação de Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira os destaques desta quinta-feira, 10 de agosto de 2017. 2 dias após fuga de 34 jovens, adolescente de 16 anos é encontrado morto dentro de alojamento no Dagmar Feitosa. Governador do Amazonas rebate prefeito e afirma que estado não está falido. Emenda que garante a autonomia da UEA ainda aguarda sanção do governo do estado. Rito do leitorato e admissão de candidatos a ordens sacras é realizado no Seminário São José. E no esporte, competição profissional de jiu-jitsu chega a Manaus com atletas renomados brasileiros e estrangeiros como atrações. Em Manaus, a previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 35 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já começamos o jornal Primeira Hora trazendo informações sobre uma manifestação que deve ser realizada pelos aprovados no concurso público de 2014 da Secretaria de Estado de Saúde, Suzam. O ato se deve ao atraso da convocação no certame realizado há 3 anos. A reivindicação está programada para a próxima quarta-feira, do dia 16, por meio de acampamento na frente do órgão de saúde. Os profissionais ainda permanecem sem nenhum posicionamento da secretaria, data concreta ou número de quantos seriam convocados na chamada do mês de agosto. Em comunicado, o grupo ainda afirma que a chamada do mês passado não foi devidamente cumprida. Bem, por meio de nota, a assessoria da Suzam informou que vai manter o cronograma de mais de 2 convocações de aprovados para o quadro geral, tanto da capital quanto do interior do estado. Essas convocações estão sendo feitas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para gastos com recursos humanos. E uma carga ilegal de pirarucu e carne de caça foi apreendida na área da Manaus Moderna, no centro de Manaus. A descoberta foi realizada após a operação de rotina em busca de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, foram apreendidas mais de 8 toneladas de carga durante a fiscalização do Batalhão Ambiental. O material foi apreendido em 2 embarcações que vieram do município de Japurá, no interior do Amazonas. E a Escola Municipal Valdir Garcia, localizada na Rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, foi uma das 96 escolas públicas selecionadas na 3ª etapa do 12º Prêmio Itaú Unicef. O prêmio tem como objetivo reconhecer, estimular e dar visibilidade a parcerias realizadas entre escolas públicas e organizações da sociedade civil. A Escola de Manaus, que começou a trabalhar com educação integral em 2016, desenvolve em parceria com o coletivo Escola Família Amazonas a educação com tutoria, em que os alunos estão no centro do processo de aprendizagem em todos os aspectos do sujeito, como o cognitivo, afetivo, sociocultural e biológico, são trabalhados. Segundo a gestora da unidade, Lúcia Cristina Santos, a ideia é fazer com que pais, funcionários e alunos se envolvam mais nos assuntos escolares. Qual a escola que nós queremos? O que é que nós podemos fazer para que essa escola seja a escola que eu quero? Tanto a pensar isso com os pais, quanto com os alunos, quanto com nós funcionários. É a escola que nós queremos ter. Essa escola prazerosa, essa escola, lugar de gente feliz, de gente alegre, uma escola dinâmica, onde se esteja preenchido todos os espaços, uma escola aberta, uma escola que a gente respeite muito o outro e que a gente coloque o aluno como centro da escola. Tudo que é feito na escola gira em torno do aluno. Em média, cada tutor trabalha com 7 tutorados. O trabalho do tutor é ouvir os alunos e ajudá-los a descobrir o que eles pensam para as próximas vidas.
as próprias vidas, na verdade. A pedagoga da escola, Inéia Simas, é responsável por alunos do 2º ano e explicou como o trabalho é desenvolvido com os estudantes. Não é um reforço, é um momento assim de orientação e de conversa mesmo com eles, para saber como eles estão, o que eles precisam melhorar. Então uma ajuda, é um estímulo, é fazer com que ele seja o protagonista dessa história, que ele pense, né, que ele busque soluções para a vida dele, o que ele precisa fazer, de que modo ele pode contribuir para esse processo educativo dele e dos outros. Agora as etapas seguintes do prêmio são 4ª etapa com seleção das parcerias premiadas em âmbito regional, 5ª etapa com visitas técnicas às parcerias premiadas regionais e 6ª etapa com seleção das parcerias premiadas também nacionais. Ao final, as parcerias finalistas receberão um prêmio total de R$130 mil. E a prefeitura vem agindo para tentar melhorar a condição dos igarapés em Manaus. Ontem, 8 igarapés da cidade passaram por nova operação de limpeza. A ação mobiliza pelo menos 70 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP, além de equipamentos como botes de apoio, balsas, caçambas de remoção e escavadeira hidráulica. Os canais do Igarapé do Franco, na Compensa, Zona Oeste, e Passarinho, na Zona Norte, concentraram então grande parte dos trabalhos. O subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, explicou que esses são os canais extensos por onde passam outros igarapés menores e precisam estar sempre desobstruídos. Outros braços de rios que cortam regiões estratégicas, como os igarapés da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova, Monte das Oliveiras, ambos na Zona Norte, Tancredo Neves, na Zona Leste, Orla da Manaus Moderna, Zona Sul, e Igarapé do Gigante, parte da Bacia do Tarumã, na Zona Oeste, também recebem limpeza. No primeiro semestre deste ano, essas limpezas de igarapés já percorreram mais de 170 quilômetros de extensão de rios. O resultado do trabalho é a retirada de mais de 3.000 toneladas de lixo de dentro dos igarapés. 5h37, uma exposição itinerante intitulada Manaus Educação Tributo à História começou a ser realizada ontem na Escola Municipal Francisca Pereira de Araújo, no Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. Idealizada pela escritora Etelvina Garcia, o objetivo é apresentar aos alunos de escolas da rede municipal de ensino a história da educação. Os alunos da unidade participaram de uma palestra e puderam apreciar uma exposição de fotos com informações de épocas distintas. Para Etelvina, contar a história da educação aos estudantes ajuda a conhecer o passado e, por sua vez, contribuir para o futuro. A juventude que está nas escolas, as crianças e os jovens e até os adultos e os velhos, nós dependemos deles para ter uma diretriz de futuro, um norte. Então, fazer com que eles conheçam a história da educação, eu acho que é de uma importância que não tem medida. Até para que eles possam saber o que se fez, tomar posições críticas, inclusive, em relação a tudo isso. E quem sabe, de uma comunidade de 1.200, se um ou dois se interessarem pela história e pela pesquisa histórica, eu acho que a gente já está no lucro. A exposição acontece até a próxima semana em uma escola de cada divisão distrital zonal. Para a diretora do Departamento de Gestão Educacional, Marcionília Bessa, a iniciativa é uma forma de conhecer mais sobre a história da cidade. Nós pretendemos com isso, de fato, promover esse conhecimento e oportunizar essa comunidade escolar, também a comunidade externa da escola, a receber esse resultado dessa pesquisa tão maravilhosa, que nos traz informações sobre a história da nossa cidade e sobre a história da educação também no nosso município, né? Então é muito importante pra gente, muito rico, o material é de grande valor para nós, de um valor que não se tem como mensurar, de tanta que é a riqueza. A exposição trouxe temas que não são trabalhados em livros didáticos e que para os alunos é uma novidade. E ontem, equipes do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, MARTE, e da Companhia Independente de Policiamento com Cães, CIP-Cães, realizaram a última vistoria no prédio da antiga cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Na ocasião, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, realizou também um procedimento de limpeza do local. As ações fizeram parte da última etapa para a entrega oficial do prédio para a Secretaria de Estado de Administração e Gestão. De acordo com o titular da SEAP, Coronel Cleitman Coelho, a vistoria foi
uma ação que teve como objetivo assegurar que o prédio fosse entregue sem objetos ilícitos, como substâncias entorpecentes em sua estrutura ou com riscos de possuir qualquer tipo de artefato explosivo. Segundo ele, a operação ocorreu de forma tranquila e não foi encontrado nenhum objeto suspeito. Com os trâmites concluídos e com os procedimentos de vistoria realizados, a entrega definitiva do prédio à SEAD ocorre na próxima semana. O prédio da cadeia pública tem 110 anos de existência, tendo a unidade sido desativada no dia 12 de maio deste ano. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E depois do prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmar que o estado do Amazonas está falido, o governador interino Davi Almeida garante que a receita tributária líquida aumentou. Conforme os números apresentados, a arrecadação foi de 10,89% maior de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos 7 primeiros meses de 2016, o total foi de 3,425 bilhões de reais e subiu 373 milhões neste ano. Davi Almeida explica como o incremento foi possível e afirma que há 311 milhões disponíveis só da recuperação de ativos. Reforçamos a fiscalização e através da fiscalização nós combatemos a sonegação e você aumenta a arrecadação sem aumentar impostos. Daqui a 10 dias fazemos 100 dias, vocês vão ver quantos empregos foram gerados, a distribuição de renda, a geração de empregos. Hoje nós focamos somente a arrecadação. Nós temos o CIRA, que foi um comitê criado para recuperação de ativos. Nós já temos algo em torno de 311 milhões a serem recuperados, sem aumentar R$1 impostos. Conforme Almeida, o estado tem no total quase 500 milhões de reais para investimento e ele afirma que o próximo governador a ser eleito no segundo turno das eleições suplementares no próximo dia 27 vai receber a administração com dinheiro em caixa. Em comparação aos outros estados da federação, de uma forma muito tranquila. Porém, já fomos melhor, bem melhor. Nós estamos trabalhando com orçamento de 1,5 bilhão menor do que o ano passado. Daí a nossa dificuldade orçamentária, não financeira. Estamos trabalhando para entregar o estado melhor do que nós recebemos. Mas o próximo governador terá um grande volume de obras para inaugurar assim que iniciar a sua gestão. Os números apresentados pelo governo mostram que não houve aumento nas despesas com salários no Poder Executivo. Assim como em 7 meses do ano passado, o gasto se manteve em 13 milhões e 100 mil reais. O Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, abriu nesta quarta-feira chamada pública para financiar com um apoio de 150 milhões de reais até 10 projetos de conservação e uso sustentável da Amazônia Legal, com foco em atividades produtivas sustentáveis. Além disso, prepara também uma segunda chamada pública a ser lançada ainda em 2017, com valor não inferior a 150 milhões de reais, voltada para a ação de reflorestamento. Essas 2 chamadas são uma iniciativa do Fundo Amazônia para reforçar as ações de preservação da floresta, após 2 anos seguidos, 2015 e 2016, de aumento do desmatamento. Nos 10 anos anteriores, o Brasil trilhou uma trajetória de sucesso, alcançando uma redução de 81% da taxa de desflorestamento. O período de inscrição de projetos começou ontem e termina em 7 de dezembro de 2017. A divulgação final dos aprovados está prevista para 13 de abril de 2018. Os projetos podem ser apresentados por associações, cooperativas, fundações de direito privado e também empresas privadas. 5h44. Até a próxima sexta-feira, dia 11 de agosto, acontece a 9ª semana do Orçamento Público 2017, no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP. A edição deste ano trouxe o tema Os Desafios de uma Gestão Responsável e contabilizou 280 inscrições de estudantes, servidores públicos e, em geral, para os 3 dias de atividades. Para o prefeito Arthur Neto, tratar sobre as questões orçamentárias é importante para conquistar saúde orçamentária.
eu quero um orçamento saudável, eu quero uma cidade com uma execução orçamentária saudável. E nós sabemos, nós dois aqui, as dificuldades que passamos, sabemos como é complicado e sabemos como se tem que aprender a dar salto mortal para chegar a isso numa conjuntura de crise como a que se abateu sobre o país. E nós temos dificuldades e temos soluções. Temos uma equipe econômica nossa muito boa, muito competente, e nós não abrimos mão de buscar saúde fiscal. Saúde fiscal significa ter tudo certinho, não fazer exageros, não fazer extravagâncias. Agora, no final das contas, ao fim e ao cabo, ter recursos para aplicar na infraestrutura da cidade, educação e saúde, em ação social, tudo isso. E a gente pagar os servidores em dia, pagar, não ter esse vexame de atrasar 13º salário de servidor, essa coisa que chega a ser uma traição ao servidor público, que é quem presta serviço ao povo. O secretário de Finanças, Lourival Praia, conta quais os temas vão ser debatidos durante esse evento. Com certeza, nós temos temas muito importantes. Nós vamos discutir aqui a questão previdenciária, que é um problema hoje crucial, é um problema nacional. Nós vamos discutir também a rigidez orçamentária, porque a cada vez mais se aprova uma legislação onde você direciona a alocação do recurso público, torna a gestão orçamentária menos inflexível. Vamos também discutir a impositividade das emendas parlamentares, que Manaus já tem um orçamento impositivo, e vamos discutir também a importância da gestão de pessoal no controle dos limites disponibilizados pela LRF, ou seja, assuntos que são técnicos, mas que nós vamos colocar numa linguagem que pode ter acesso a toda a população. As atividades acontecem sempre das 2h da tarde às 5h da tarde. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira, dia 4 de agosto. A segunda vara da dívida ativa estadual deu ganho de causa ao governo do estado em todos os processos ingressados por grandes empresas. Nos últimos 2 meses, eles pediam a exclusão do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, em cima da tarifa de uso do sistema de distribuição, item que compõe a fatura total da energia elétrica. O julgamento dos processos evitou que o estado perdesse um grande volume de arrecadação, porque o tributo sobre essa tarifa representa quase 30% do valor total da conta de energia. Além de se negarem a pagar as faturas vigentes, os autores das ações ainda pediam o ressarcimento de valores pagos nos últimos 5 anos, o que geraria uma grande dívida aos cofres públicos. Na sentença que foi favorável ao Estado, consta o argumento de que a incidência na base de cálculo do ICMS para fins de operações tributada em decorrência de circulação de energia elétrica deve abranger não só o valor da energia efetivamente usada, mas também a sua transmissão e distribuição. E o presidente Michel Temer, do PMDB, sancionou com 2 vetos a lei que retira a exclusividade de estados como o Amazonas, Espírito Santo, Goiás e São Paulo em conceder benefícios fiscais sem consulta aos demais estados. A nova lei regulariza a redução de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dada pelos estados na chamada guerra fiscal. No Amazonas, segundo economistas, a medida ameaça a competitividade da Zona Franca de Manaus. A nova lei adia o fim da guerra fiscal entre estados ao dar carência de 15 anos para as unidades da federação acabarem com isenções que foram concedidas para a indústria, agropecuária e infraestrutura sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A proposta era defendida principalmente por estados do Nordeste que corriam o risco de terem cancelados os incentivos dados irregularmente a empresas instaladas na região. Sobre o assunto, o governador interino Davi Almeida falou durante coletiva que vai se reunir com os membros da Secretaria da Fazenda para que sejam assegurados os direitos constitucionais aos modelos da Zona Franca de Manaus. Poderia ser bem pior. Ele acatou o nosso pedido de veto, nós pedimos 2 vetos, ele vetou a subvenção, mas ele manteve a cola. É a chamada guerra fiscal. E a guerra fiscal continua, porém, essa guerra fiscal ela é muito frágil do ponto de vista jurídico, porque somente a Zona Franca de Manaus ela tem a excepcionalidade da isenção tributária constitucionalmente. Nós temos trabalhado dessa forma, nós estávamos conversando com a equipe da Fazenda, nós vamos trabalhar para que sejam resguardados os direitos constitucionais assegurados somente ao modelo Zona Franca de Manaus. Essa, quero dizer que foi uma matéria aprovada na Câmara Federal e no Senado Federal.
Essa matéria surgiu no Senado, passou para a Câmara tirou a cola, voltou para o Senado. No Senado foi feito novamente a inclusão da cola e realmente essa cola ela é prejudicial à Zona Franca de Manaus, como também a diversos estados da nossa federação. Nós vamos buscar o melhor caminho, o melhor mecanismo e até o Supremo Tribunal Federal nós iremos, se assim for necessário, para resguardar os direitos da Zona Franca de Manaus. Além disso, a lei altera regras para a permissão de novos incentivos fiscais. A partir de agora, não é mais obrigatório que um estado consiga a autorização unânime de todos os membros do CONFAS para dar um incentivo fiscal. Será preciso apenas o voto favorável para aprovação e confirmação de 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país. Jornal Primeira Hora. Emenda que garante a autonomia da UEA ainda aguarda a sanção do governo do estado. As informações com Samara Souza. A emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2018, que dá autonomia financeira e orçamentária à UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, aprovada por unanimidade no dia 13 de julho, ainda aguarda a sanção do governador do estado. O autor da emenda, o deputado estadual Dermilson Chagas, disse que está na espera de um posicionamento do governador interino de acatar ou não o documento aprovado. O governador simplesmente ele vetou o projeto, não está mandando uma mensagem para a Assembleia Legislativa com igual teor, pedindo que seja revogado os artigos e que a UEA tenha a sua autonomia financeira, mas não tem autonomia administrativa. É poder nomear, exonerar, trocar gestores que ele achar que é conveniente, que isso todo mundo faz. Então nós estamos aguardando essa mensagem que já está chegando à Assembleia para ser votada futuramente a matéria do governador que ele está dando autonomia. Ressaltando que lá atrás na LDO já tínhamos votado isso, e ele vetou e mandou como autor da mensagem para voltar à autonomia administrativa financeira da UEA. A emenda ao projeto de lei tem finalidade de dar transparência e participação da comunidade acadêmica no planejamento e na destinação dos recursos. O parlamentar espera com isso desafogar os problemas financeiros que vive a classe acadêmica da instituição de ensino. Nós queremos beneficiar a UEA, queremos beneficiar esse contingente de 30 mil pessoas que estão envolvidas com a universidade no estado todo e que ela precisa criar sua musculatura para poder terminar o centro universitário aqui no Iranduba, outras obras internas que tem, compra de equipamentos. A universidade ela tem um tripé que é pesquisa, extensão e ensino que não pode se desvincular e que eles precisam de recurso financeiro para investir. A aprovação da emenda foi considerada histórica pela UEA e vale lembrar que a aprovação ocorreu após o reitor da instituição, Cleinaldo Costa, tornar público a situação de risco financeiro da universidade. Segundo o reitor, a UEA estava caminhando para o sucateamento. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 5h53, a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, vai realizar audiência pública a partir das 9 horas desta quinta-feira para a elaboração do Plano Plurianual, quadriênio 2018-2021 do órgão. Membros da sociedade civil estão sendo convocados para participar. O evento acontece no auditório da CEMED, no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O plano elaborado pela CEMED vai compor o plano plurianual da Prefeitura Municipal de Manaus, para o qual as discussões ocorrerão posteriormente. O evento é aberto ao público em geral. O plano plurianual é uma das ferramentas presentes na Constituição Federal que visam integrar os instrumentos de planejamento do setor público. O último plano aprovado pela Prefeitura tem vigência até este ano de 2017. E mudando de assunto, durante tribuna na Assembleia Legislativa, deputados estaduais criticam o vídeo de alunos e professores convidando Jair Bolsonaro para a formatura. O deputado José Ricardo do PT apresentou o vídeo da internet que mostra eles enaltecendo o pré-candidato à presidência da República em 2018. Ele afirma que essa atitude dos professores militares dessa escola lembra a doutrinação nazista
da Segunda Guerra Mundial. Considero que esse procedimento, não só de estar citando um pré-candidato, mas também a forma como se expressam lá, a conduta, porque é um colégio militar, mas ali parece mais uma doutrinação que lembra da época do nazismo, que assim começou o nazismo, na escola, né, se tratando desta forma, enaltecendo alguém como salvador da pátria. E por isso que eu vou pedir esclarecimentos, tanto da Polícia Militar como da SEDUC, sobre o que aconteceu ali, sobre esse vídeo e sobre esse procedimento que estava tendo lá. O deputado Luiz Castro da Rede chamou o episódio ocorrido na escola Valdoc Frick de Lira de antidemocrático. É muito interessante. Defendem escola sem partido, desde que possa apregoar a pré-candidatura de um determinado candidato de um determinado partido. Isso é uma tremenda hipocrisia. Não querem debater política, mas querem doutrinar alunos para gritar, como no regime fascista, o nome de um candidato ou de um pré-candidato. Isso está errado. Os alunos não têm que ser doutrinados, e o vídeo é claro. Aparece um oficial da Polícia Militar gritando o nome do pré-candidato e fazendo, portanto, uma doutrinação de alunos. Isso é completamente descabido. José Ricardo afirmou que, diante dessa situação, vai pedir esclarecimentos por meio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Nós estamos num país democrático, nós temos que discutir a política. Alguns falam que na escola você não pode estar discutindo política. Acho que é o espaço para debater todos os temas. Agora, a questão específica, partidária, de candidaturas, não seria o caso, que aí nós temos que trabalhar a liberdade, o exercício da decisão livre, né, de cada cidadão e cidadã, principalmente estudantes que estão num processo de formação, de desenvolvimento. É importante que eles conheçam o que é a política, como é que funciona, os próprios partidos, mas eles tomam a sua decisão posteriormente e com a sua família, etc. Não caberia à escola fazer isso. Portanto, eu acho que tem que ser verificado o que está acontecendo lá, por isso que pela Comissão de Direitos Humanos vamos pedir esclarecimentos. O vídeo publicado por Bolsonaro tem ganhado repercussão desde que foi divulgado na semana passada em sua rede social. E aí, é só para que o ouvinte possa entender o porquê da polêmica, não é apenas uma questão política, uma questão de antipatia de alguns deputados que estão se pronunciando nesta matéria por um candidato ou um pré-candidato à presidência. O Jair Bolsonaro, ele é um político que ele tem uma posição muito polêmica. Ele fala a respeito, defende essa questão de alguns militares que inclusive participaram da ditadura, defende até, citou inclusive na sua votação durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, citou um militar que participou de torturas, e isso foi comprovado, todo mundo sabe, e ele citou, ele tem esses posicionamentos muito polêmicos. E aí tem uma parte da sociedade que acaba se atraindo por esse tipo de candidato. Parece que uma parte da sociedade que também é um pouco cansada com esse tipo de política que a gente tem, em que tem o espaço de um, tem o espaço de outro, cada um pode ter seu pensamento, né? E esse tipo de ideologia que é combatido, né? Principalmente ligado ao jovem, né, Carlos? A gente sabe que o jovem, ele tem o seu caráter está em construção, o seu cognitivo está em construção e ele é facilmente persuadido. Então, essas propostas às vezes podem acabar influenciando esses jovens. Essa maneira como foi levada a construção desse vídeo, comprometendo toda a questão de ensinamento desses jovens, que a gente espera que seja bem melhor. Isso, e a gente tem esse candidato, esse pré-candidato em que defende a questão do militarismo, né? Ele se posiciona como sendo um militar, os militares são melhores governando, então tudo que envolve isso, a questão do militarismo, ele vai lá e ele defende. Então, não é porque os alunos estudam em escola militar que tem que ter e tem que compactuar com esse tipo de pensamento de um candidato voltado para isso. A gente tem que prestar muita atenção também e
ter muito cuidado com o que pensa e principalmente a gente tem que ter responsabilidade. Eu sempre falo isso. Você às vezes defende certa ideologia, certo pensamento de candidato A ou B, como ele é pré-candidato à presidência da República, e a gente precisa ter cuidado com que tipo de ideologia, tipo de pensamento, o que ele quer colocar para a sociedade como verdade. A gente precisa ter consciência e precisa ter senso crítico. Polícia. O Jornal Primeira Hora já está de volta e trazendo informações de polícia para você. Bem, após fuga de centro socioeducativo em Manaus, interno é encontrado morto. Cumprindo pena por homicídio no centro socioeducativo Dagmar Feitosa, um adolescente de 16 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira. O principal suspeito é o colega de quarto, Jonathan Pires Teixeira, de 18 anos. Ele estava cumprindo medida socioeducativa no local há 5 dias. Antes do crime, a vítima estava participando normalmente das atividades do centro quando se encaminhou para o alojamento por volta de 11h30 da manhã, onde estava Jonathan, que não participou das aulas por estar em processo de adaptação que duraria de 15 a 20 dias. Os educadores encontraram o corpo do jovem com um lençol enrolado no pescoço e preso à grade. Segundo a titular da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola, mesmo tendo 18 anos, Jonathan teria cometido a primeira infração enquanto era menor de idade e, por estar em processo de sentenciamento, foi encaminhado para o órgão. O ato infracional que ele cometeu, que foi roubo majorado, ele cometeu ainda quando menor de idade. Ele completou 18 anos agora, dia 22 de julho, na unidade de internação provisória. Então, como ele já estava sentenciado ou em processo de sentenciamento pela juíza da infância e da juventude, ele ainda, segundo a lei, responde como maior. Se ele tivesse 17 anos, 11 meses e 30 dias, ou 29 dias, ele ainda responderia como adolescente. Em nota, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas informou que está acompanhando todas as medidas que vêm sendo tomadas para garantir que os direitos da família da vítima sejam resguardados, uma vez que o adolescente estava sob a guarda do Estado. Na última segunda-feira, 34 infratores fugiram do mesmo local. Até o momento, apenas 25 jovens foram resgatados e 9 continuam sendo procurados pela Polícia Civil e Militar. 6h08. Em diferentes horários, 2 corpos foram encontrados ontem na Avenida das Flores, na zona norte de Manaus. O primeiro estava no canteiro de obras, localizado na Baixada Fluminense, bairro Cidade Nova. Ele foi reconhecido como Dário Henrique Lima Lira, de 20 anos. Ele é apontado como um dos suspeitos que participaram da morte de Thales Josafá da Silva Furtado, de 17 anos. O crime aconteceu na terça-feira no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Segundo um familiar, Dário estava desaparecido desde as 11h30 da noite de terça-feira, quando homens entraram na casa dele e o sequestraram. O segundo corpo, ainda não identificado, estava em um barranco na Avenida das Flores, bairro Nova Cidade. O homem estava com sinais de tortura e marcas de golpes de arma branca no pescoço e no rosto. Segundo os peritos criminais, o corpo de Dário tinha marcas semelhantes ao do encontrado no Nova Cidade. Ambos foram mortos no mesmo horário. E Bruno Martins Pereira, de 23 anos, Ingrid Suelen Lima Siqueira, de 29, e Jefferson Batista da Costa Santos, de 32, foram presos pela morte do caseiro Rosírio Lopes dos Santos. Outros 4 envolvidos foram também presos e um foi morto em tentativa de assalto. O crime aconteceu em abril deste ano. O delegado Rodrigo Sá, titular do 20º DIP, disse que os 8 suspeitos bebiam juntos e usaram Ingrid para convencer o caseiro a deixar todos beberem no sítio em que trabalhava. Lá, eles viram a possibilidade do roubo e decidiram levar os objetos de valor. Rosírio foi morto porque se recusou a forjar um roubo, como eles propuseram.
Do sítio foram levados TVs, bebidas importadas, joias e outros objetos de valores. Nada foi recuperado então. Segundo a Polícia Civil, os 2 homens contaram que participaram do roubo e viram o caseiro ser morto. Já Ingrid nega o envolvimento, mas todos os outros afirmam que ela também participou. Os 3 foram indiciados por latrocínio consumado, associação criminosa e corrupção de menores, porque 2 adolescentes participaram do homicídio. Os menores de idade foram apreendidos. Ontem, Gustavo Lennon da Costa Barroso, de 19 anos, conhecido como Branquelo, foi preso pela morte do idoso Milton Barbosa dos Santos, ocorrido no dia 2 de junho deste ano. Ele recebeu voz de prisão no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde está internado após ter sido vítima de tentativa de homicídio no dia anterior. De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Torquato Moser, os policiais civis o encontraram após saberem que um homem com as características de Branquelo tinha sido atingido por disparos de arma de fogo e estava internado. Conforme a autoridade policial, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios já estava monitorando as ações do infrator desde o dia em que ele cometeu o homicídio de Milton dos Santos. O crime aconteceu por volta das 6 horas da noite, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A vítima morava em um quarto embaixo da casa onde o suspeito também morava. Como o idoso não aceitava a comercialização de drogas naquela área, acabou sendo alvo de Gustavo, que, em posse de uma arma de fogo, atirou em Milton. Gustavo respondia em liberdade por tráfico de drogas, receptação e roubo. Ele vai ser indiciado por homicídio qualificado e, assim que receber alta hospitalar, vai ser conduzido ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Só lembrando aí o que ele respondia. Ele estava respondendo em liberdade por tráfico de drogas, receptação e roubo. 3 crimes, precisou cometer um 4º crime. Era conhecido na área ali do Novo Aleixo, que este ano acredito que já passou dos 60 homicídios, 60 mortes naquele bairro muito perigoso. E aí o idoso só queria paz, né? O homem, o morador, queria apenas paz, conviver de modo honesto, viver sua vida. E aí foi interrompida por esse rapaz, por este criminoso que ficou incomodado porque vendia drogas, participava ali do tráfico de drogas naquela área e não queria ninguém falando, que ninguém nem olhasse de cara feia para eles. Infelizmente, a gente precisa ainda noticiar isso. E homem morre eletrocutado em poste de alta tensão aqui no estado do Amazonas. Um homem ainda não identificado morreu eletrocutado em um poste de alta tensão no ramal dos Bandeirantes, no quilômetro 21 da BR-174, nesta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a corporação foi acionada pela Eletrobras Amazonas Energia, que os informou sobre um homem não identificado que estava preso na rede elétrica. O caso teria acontecido por volta de 1 da tarde. Ainda não há informações sobre o que o homem estava fazendo no poste. Uma equipe dos bombeiros com o comandante de socorro e de guarnição do posto de Compensa e 5 bombeiros foram encaminhados para retirar o homem do local. Policiais militares e o Instituto Médico Legal também foram acionados. Jornalismo com credibilidade. E foi realizada ontem, durante o Seminário São José, a instituição de leitor e admissão de candidatos às ordens sacras. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e concelebrada pelo bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros e padres convidados. O primeiro rito de admissão é quando o candidato torna público que deseja assumir o sacerdócio. Após isso, o candidato está pronto para receber as sagradas ordens do diaconato e do presbiterato. Quem explica melhor sobre o assunto é o padre Zenildo Lima, atual reitor do Seminário São José. Uma vez pública esta caminhada, esta vocação, né, por meio desse rito de admissão,
o candidato começa a receber ministérios em vista da ordenação sacerdotal. O primeiro desses ministérios é o Ministério de Leitorato, o Ministério do Leitor. É quando o candidato é investido no ministério para um serviço mais aproximado com a Sagrada Escritura. Ele é oficialmente o leitor da Escritura nas celebrações litúrgicas, ele se torna responsável em intensificar o estudo, a oração, a reflexão, a meditação na palavra de Deus, se torna um servidor do culto no que diz respeito à palavra, aos salmos, o canto também, né? É um serviço que acontece de modo muito comum nas nossas comunidades, mas nessa caminhada vocacional ele é instituído de modo mais solene. O seminarista Vitor Hugo, que recebeu o ministério de leitorato, já tem 6 anos de caminhada e está no 3º ano de teologia. Para mim este momento é um momento feliz, né? Infelizmente não pôde vir várias pessoas que eu convidei, né? Mas agradeço àqueles que puderam comparecer e que com certeza conto com o coração de cada um deles, né? Para que cada vez mais possa dar seguimento a este processo de caminhada rumo ao presbiterato, né? E com certeza me alegro com a ajuda, o incentivo deles que cada um me dão cada dia, né? Só lembrando que no mês de agosto é celebrado, então, a igreja celebra o mês vocacional. Desenhos, aquarelas e pinturas produzidas por alunos do Núcleo de Artes Visuais do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro podem ser conferidos até quinta-feira das 9 às 2 da tarde, 9 horas da manhã às 2 da tarde, no Museu Casa Eduardo Ribeiro, no centro. Os trabalhos fazem parte da Mostra de Processos em Artes Visuais, primeiro semestre do Liceu, aberta no último dia 3, com entrada gratuita. Aberta uma semana para a visitação, a exibição reúne trabalhos dos alunos das turmas de iniciação ao desenho, desenho artístico, pintura em aquarela e laboratório de linguagens artísticas e visuais. As obras reunidas na mostra apresentam materiais e técnicas variadas, como grafite sobre papel e pintura em aquarela. As demais turmas apresentaram obras com temáticas e técnicas diversas, com base em conteúdos desenvolvidos nas aulas e em suas afinidades pessoais. A Mostra de Processos em Artes Visuais busca proporcionar aos alunos do liceu a experiência de participar de uma exposição apresentando o resultado de seus estudos iniciais ao público. A ação também prepara os participantes para uma futura mostra final. O Núcleo de Artes Visuais do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro ainda tem vagas disponíveis para alguns dos cursos oferecidos neste segundo semestre de 2017. As vagas são para os cursos de iniciação ao desenho e à pintura para crianças, voltado para alunos com idades de 7 a 12 anos, e de caricatura para iniciantes a partir dos 13 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3232-1950. Vou repetir, 3232-1950. Olha, você que conhece o Largo São Sebastião, inclusive aqui onde a Rádio Rio Mais está localizada, aqui bem ao lado do teatro, um dos destaques do centro histórico aqui do Largo São Sebastião, da capital amazonense, é o monumento à abertura dos portos às Nações Amigas, que é um dos ícones que ilustram uma nova série de selos comemorativos que vai ser lançado agora pelos Correios nesta semana. O memorial, situado no Largo São Sebastião, estampa a emissão postal especial Monumentos Históricos Brasileiros. Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, os Correios vão fazer o lançamento da série comemorativa em um evento com a presença de autoridades, representantes e funcionários da empresa federal. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 11, a partir das 5 horas da tarde, no entorno do monumento, isso mesmo, no Largo de São Sebastião. Segundo o secretário de Cultura, Robério Braga, o monumento à abertura dos portos é uma das grandiosas criações do italiano Domenico de Angelis, existente aqui na cidade de Manaus, tendo sido erguido interinamente com material importado da Europa. O Museu da Amazônia é uma das melhores atrações dentro da cidade de Manaus para quem quer saber como é a floresta amazônica. Só no mês de julho, 4.600 pessoas visitaram o local. O que muita gente não sabe é que
quem é um morador de Manaus tem facilidade. Bem, olha, com o programa Nosso Musa, os moradores de Manaus que apresentarem na bilheteria documento de identidade com foto e comprovante de residência com o nome do morador tem 50% de desconto. O museu abre todos os dias, exceto às quartas-feiras, de 8:30 da manhã às 4 da tarde. E crianças com até 5 anos não pagam. O Museu da Amazônia foi criado em janeiro de 2009 como uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos. O Musa ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolfo Duque, na zona norte de Manaus. É um museu vivo com a área de floresta nativa, onde o visitante pode fazer uma caminhada guiada para conhecer mais sobre a fauna e flora da floresta amazônica. Durante a caminhada, o visitante também conhece o Lago de Vitórias Régias, o Aquário de Peixes Amazônicos, o Serpentário e as exposições. Um barato, não é mesmo? Um dos atrativos do Musa é a torre de observação inaugurada em meados de 2014. Ela tem 42 metros de altura e 242 degraus. Muito aí para subir, então, até chegar só quem tem bastante fôlego. E conforme sobe, o visitante consegue admirar, então, os horizontes, o horizonte e a copa das árvores. 6h21, já está aqui nos estúdios Samara Souza. Samara Souza e Gessilene Salles logo mais apresentam o Rio Mar em Notícias. Samara, bom dia para você. Quais os destaques para hoje, Samara? Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao Rafael na mesa de áudio. E bom dia para você que está sintonizado de qualquer ponto desse imenso estado do Amazonas, na 103,5. Vamos conferir matéria completa da morte do adolescente dentro do Dagmar Feitosa. 2 dias após a fuga de 34 jovens, um adolescente de 16 anos foi morto por um colega de quarto. Mais uma situação que põe em questão a segurança e os serviços prestados dentro do Dagmar Feitosa. Vamos conferir também mais um capítulo da troca de farpas entre o prefeito e o governador interino. Dessa vez, Davi Almeida rebateu as declarações de Arthur Neto ao afirmar ontem em coletiva que o Estado não está falido. Os dois agora deram para se estranhar por conta da eleição suplementar no estado. Vamos falar também com o representante da Associação dos Catadores de Manaus, o Cláudio Costa. A gente vai saber a importância do trabalho realizado pelas associações de catadores de materiais recicláveis na capital. É tanto lixo descartado e removido na cidade, e para onde vão todos esses resíduos? A gente vai saber logo mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Temos ainda uma matéria do Bruno Elander sobre a telemedicina, que vai ajudar no diagnóstico do câncer infantil aqui no estado do Amazonas. Pois é, tudo isso e muito mais das 7 às 9 da manhã. Temos esporte, o editorial do padre Geraldo Bendarran e a sua participação pelo WhatsApp 991425676. A gente espera você. Eu, Gessilene Salles, logo mais às 7 da manhã. Eu vou estar na escuta. Obrigado, Samara. Vamos falar de esporte. Competição profissional de jiu-jitsu chega a Manaus com atletas renomados brasileiros e estrangeiros como atrações. As informações com o repórter Bruno Elander. Organização criada com o objetivo de desenvolver o jiu-jitsu como esporte profissional, a Copa Pódio será disputada neste sábado no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira. Em Manaus, pela primeira vez, a competição vai ter a presença dos grandes nomes da modalidade no Brasil e no mundo, como Xande Ribeiro e Roberto Ciborgue. O brasileiro Isaac Baiense ainda vai disputar uma luta especial contra o norueguês Espen Mathiesen. A Copa é um Grand Prix, dividido em 3 fases, com 24 confrontos e aproximadamente 4 horas de duração. Outros lutadores estrangeiros a disputar as lutas no Amazonas são o australiano William Dias, o norueguês Tommy Lanker, o angolano Ruben Caveira e o norte-americano DJ Jackson. Uma das referências de sucesso no jiu-jitsu mundial é o amazonense Xande Ribeiro, de 36 anos, que vai enfrentar Roberto Ciborgue no desafio Caboclos versus Pantaneiros na Copa Pódio. Ele começou no esporte com 10 anos, já morou no Rio de Janeiro e abriu academia nos Estados Unidos. Em 26 anos de carreira, já formou mais de 100 faixas pretas e conquistou 7 títulos mundiais. Hoje, ensinar jiu-jitsu
é um estilo de vida para ele. Representa tudo, né? Porque eu amo o que eu faço. É uma forma de dar uma parte de mim, né? Que eu não consigo, eu me dou. Que mostrar uma técnica é fácil. Eu acho que mostrar o entendimento, né? Fazer a pessoa entender o jiu-jitsu é a parte mais difícil, né? Porque muita gente precisa de uma certa evolução para isso. Então, para mim, na verdade, é como ensinar minha filha a andar, ir no banheiro, entendeu? Então, quando você ensina uma chave de braço, o cara vai lá e consegue, te olha e fala, poxa, eu consegui. Eu acho que isso é muito gratificante. Xande Ribeiro dá dicas para quem planeja viver apenas do esporte, como ele atualmente. Tem que estar dentro de um ambiente que proporciona isso, encontrar uma academia, uma equipe, pessoas que realmente trabalham para esse ideal. Eu acho que está sempre aberto, conhecimento, aprendendo inglês, isso foi uma coisa, na verdade, foi um diferencial muito grande, eu poder falar inglês desde novo e treinar muito, né, sempre podendo ajudar o próximo, né, porque eu, na verdade, desde quando eu comecei a treinar, eu treinava jiu-jitsu, mas eu sempre fui aberto a ensinar meus amigos, eu sempre quis aprender mais, sempre quis passar o meu conhecimento. O lutador lembra que os atletas amazonenses se destacam pela garra e que isso precisa ser aliado a outras características, como técnica e estrutura. Bom, eu acho que aqui em Manaus, na verdade, as pessoas elas têm muita garra. Eu acho que tá faltando é aliar a raça e a vontade com um pouco mais de conhecimento, de refino técnico, que eu acho que a força leva até a um certo ponto. Tem muita gente do Amazonas que hoje mora fora, vem pra cá, consegue trazer esse conhecimento novo. Mas eu acho que mais importante que isso é a questão de estrutura, né? Você está tendo uma academia que te dá a estrutura para ter um banheiro, ter um tatame limpo, ter um professor que te ouve. Xande Ribeiro observa também que a boa fama do Amazonas no jiu-jitsu dá aos envolvidos com a modalidade a impressão de que sabem tudo. O Manaus tem evoluído bastante em relação a isso. Toda vez que eu venho a Manaus, eu procuro passar o meu conhecimento no máximo que eu posso, né, para as pessoas que estão abertas ao conhecimento, né. Infelizmente, às vezes eu acho que o pessoal aqui em Manaus se acha um pouco muito suficiente, né, já acho que eu não preciso, né, não sei porquê. Um dos segredos das minhas conquistas foi estar sempre aberto. Acho que qualquer pessoa pode me ensinar. Se eu treinar amanhã com um garotinho de 5 anos, ele fizer um movimento que eu acho interessante, é uma forma de você aprender, né. E outra coisa também é a questão, né, do apoio, né, do patrocínio. Para prestigiar o evento, o público precisa comprar ingresso, que já está à venda no próprio ginásio. A Copa vai contar com cerca de 20 atletas nas disputas. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora.